Então, o endereço IPv4 ele é um identificador que possui 32 bits, que vai ser utilizado para a gente identificar interfaces de roteadores e hosts. Ou seja, olhando para essa sequência de zeros e uns aqui, a gente vai ter 32 casas, né? Cada uma delas, perdão, a cada 8 bits desses aqui, a gente consegue ter um byte, né? Então, a gente consegue transformar aí em uma representação numérica que fica um pouco mais fácil da gente lembrar, como é o caso aqui da primeira linha, 172.16.254.1. Tá? Então, essa é a nossa notação decimal e a nossa notação binária do protocolo IPv4. O protocolo IPv4, esse endereço, né, ele é utilizado pelas interfaces para fazer a conexão entre roteadores ou computadores por meio de enlaces físicos, né? Então, a gente tem ali cada computador identificado com um endereço IP, nesse caso aqui, né? Poderíamos ter mais de um endereço IP por computador? Sim, poderíamos, né? Basta que a gente tenha mais de uma placa de rede em cada computador e eles, então, se conectem a redes diferentes ou à mesma rede com as duas placas. Tá? Não faz muito sentido um computador se conectar duas vezes à mesma rede, porque ele vai ter ali acesso aos mesmos recursos. Né? Então, em geral, o que você tem é o computador conectado a uma rede usando, por exemplo, uma placa de rede com fio e a uma rede sem fio para poder ter acesso a outros recursos. O caso do roteador que está aqui no meio, ele tem várias interfaces, então ele tem um endereço IP associado a cada interface. Os hosts eles podem ter múltiplas interfaces, como eu falei, mas em geral eles têm uma só. E o endereço IP ele está associado com essas interfaces, não com o computador ou com o roteador. Tá? Isso é muito importante de ficar claro. Né? Não quer dizer que o endereço IP ele seja do computador, mas o endereço IP ele é da interface de rede que tem naquele computador. Né? Então, se eu tiver duas interfaces, posso ter dois endereços IP. Se eu tiver três, posso ter três endereços IP. O endereço IP ele tem duas partes. Ele tem a parte de rede, que são os bits mais à esquerda, que são os mais significativos, e ele tem uma parte de host, que são os bits menos significativos, que ficam mais à direita. Tá? Agora, quais são esses bits? A resposta é depende. A gente vai ver que essa porção, né, que identifica a rede e que identifica a host, ela pode variar. Tá? Então, que são essas nomenclaturas rede e host para o endereço IP? A rede, tá? Ela é aquele conjunto de computadores ao qual aquele computador está conectado. Tá? Então, aquela ali é uma rede, é um domínio. Né? E o host, ele é o computador especificamente, ele é a máquina especificamente que a gente está endereçando. Né? É como se a gente tivesse, por exemplo, um condomínio, tá? Em que esse condomínio ele tem um endereço lá residencial, rua alguma coisa e um número bem específico, né? Esse é o endereço do condomínio. Então, é como se fosse o endereço de rede. Agora, o endereço de cada um dos moradores desse condomínio vai variar. Ou eu vou ter uma numeração para cada casa, ou eu vou ter uma numeração para cada apartamento daquele condomínio, né? Então, essa seria a parte de host. A gente consegue, com a parte de rede, chegar até a rede ou até o condomínio, no meu exemplo, e com a parte de host, a gente consegue chegar até o computador ou a casa, né? Ou o apartamento que eu quero atingir. Né? Então, uma rede, o que é uma rede? Né? As interfaces de dispositivos com a mesma parte de rede, no endereço IP, podem fisicamente se comunicar sem o auxílio de um roteador. Né? Então, quer dizer, quando os computadores identificam que eles querem trocar informações com outro computador que tem a mesma porção de rede, igual a dele, né? Ele sabe que está diretamente conectado e pode se comunicar sem precisar de roteamento, o que é muito prático e simplesmente ele precisa enviar aquela mensagem. Então, por exemplo, se uma rede ela consiste de três redes IP,
né? Então, por exemplo, eu tenho uma rede nessa nuvem aqui da esquerda, outra rede na nuvem da direita e outra rede na nuvem aqui do meio, né? Todas elas começam com 223, certo? Então, todos os 24 primeiros bits dessa rede, eles são os identificadores da minha rede, tá? Nossa, mas por que eu estou falando 24 bits, né? De onde que eu estou tirando essa informação, né? Por que redes começadas com 223, elas são identificadas dessa forma, né? A gente já vai ver que tem uma tabelinha que explica para a gente por que disso, tá? Então, como que eu encontro as várias redes existentes sabendo que os primeiros 24 bits identificam a rede? Primeiro, eu vou separar cada interface de roteador e host. Tá? Eu vou criar ilhas de redes isoladas e eu vou usar uma técnica chamada de técnica de nuvem, né? Então, aqui eu tenho uma nuvem ou ilha, aqui eu tenho outra nuvem, lá em cima eu tenho outra nuvem, entre o roteador 1 e 2 eu tenho mais uma, entre o 2 e 3 outra, e entre o 1 e o 3 mais uma nuvem. Então, eu tenho 6 redes nesse caso aqui, que estão interconectadas por meio dos roteadores. Pergunta: como que a gente sabe que endereços iniciados em 223 têm aqueles 24 bits que indicam a porção de rede, né? Então, como eu falei, tem uma tabela, né? uma colinha que vai ajudar a gente a identificar essa informação, né? Então, o 223 ele se classifica dentro da classe C, né? Que vai de 192.0.0.0 até 223.255.255.255.255. Então, todos os endereços IP que estão dentro dessa faixa, eles são endereços de classe C, tá? As outras classes, elas são, como a classe A, por exemplo, ela tem um outro conjunto de endereços IP e a classe B tem um outro conjunto por sua vez, né? Então, toda a parte que está em azul é a porção de rede, toda a parte que está em laranja seria a porção de host. Só que a gente tem um problema muito grande com esse uso de classes, né? Se a gente olhar para essa distribuição, ela é uma distribuição que não é, talvez, lá a mais inteligente, né? Porque a gente acaba gastando porções muito grandes ou muito pequenas para endereçar a rede, né? E endereçar hosts, e nem sempre isso aí vai ajudar a gente a fazer com que se faça o melhor uso dos endereços que a gente possui, né? Por quê? Porque ou eu uso um classe A, que eu endereço menos redes, mas endereço muito mais hosts, porque eu tenho muito mais espaço em laranja, né? Ou eu pego a classe B, que vai colocar, vai aumentar significativamente, né, essa porção de rede, né? E vai deixar tudo bem difícil de ser utilizado de uma forma mais justa, vamos colocar dessa forma, né? Porque eu passo a desperdiçar muito endereço, né? Eu estou utilizando toda aquela porção ali para endereçar a rede, quando que na verdade eu posso ter uma ou duas redes na minha empresa, né? Então, olha só o que acontece na informação que eu tenho ali embaixo. Quando eu uso um endereço de classe A, eu consigo endereçar entre 65.536 máquinas até 16 milhões e 500 mil e um pouco mais aí de máquinas, né? Existe alguma rede no mundo que tenha tantos computadores assim? É difícil, né? É muito difícil, é inviável, não funcionaria bem, você teria um desempenho muito baixo, né? Não teria dispositivos suficientes para fazer essa interconexão, né? Seria bem complicado. Então, pensando na classe B, eu consigo endereçar entre 256 computadores, ficou um número um pouco mais razoável, até 65.536 computadores, né? É um número bastante grande ainda, né? Eu não vou conseguir, eu não vou precisar endereçar tantas máquinas assim. Então, eu tenho a classe C, né? Na classe C, eu consigo endereçar redes com até 254 computadores, né? Mas e se eu tiver 255 computadores, aí eu preciso comprar mais um endereço, né? Aí começa a complicar também.
Então vejam como essa distribuição ela não é muito justa, ela não é muito interessante, né? Você não consegue ter uma flexibilidade boa o suficiente para endereçar o que você precisa, né? Usando essas classes de endereço. Então, essa forma de endereçamento que eu mostrei para vocês agora, ela é o que a gente chama de endereçamento por classes, ou classful, né? Que faz um uso ineficiente do espaço de endereçamento e que causa uma exaustão desses endereços, né? Porque você aloca para uma empresa um conjunto de endereços lá específico e ela não vai fazer uso de todas aquelas possibilidades que você colocou para ela, né? Então, por exemplo, a rede de classe B aloca endereços para 65 mil hosts, mesmo se só existirem 2.000 hosts numa rede, né? Então, acaba sendo um uso aí, um desperdício muito grande de endereçamentos que poderiam estar sendo utilizados por outras empresas, né? E não causar o esgotamento dos endereços IPv4. Então, se criou uma outra possibilidade chamada de CDR, ou Classless Interdomain Routing. O que acontece nesse caso, né? A gente dá a possibilidade de mexer nas porções que identificam rede e que identificam host, né? Então, a porção de endereço de rede ela pode ter um tamanho arbitrário, né? Quer dizer, a gente pode pegar um pouco da porção de rede e emprestar para a porção de host, em termos gerais, né? Falando de uma forma bem informal. Então, o formato do endereço, né, que vai ter lá os 4 elementos a ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, barra x, onde x é o número de bits na parte de rede do endereço. Tá? Então, eu vou passar a colocar uma informação extra ao lado do meu endereço IP, que vai identificar a porção de rede, né? Porque se eu não tenho essa informação, como que eu vou adivinhar qual é a porção de rede, né? Eu vou ter que apelar àquela tabela das classes e daí por meio do início do IP eu vou saber se ele é um classe A, classe B ou classe C, né? Mas agora que eu vou passar a usar valores arbitrários para minha porção de rede, eu preciso identificar. Então, ao invés de ser como lá no 223, que eu sei que ele é um classe C, né, e ele vai utilizar então 24 bits para endereçar a rede, no caso desse IP que eu estou vendo aqui embaixo, né, eu vou usar, na verdade, um bit a menos, eu vou usar 23 bits para endereçar a rede, que são os bits que estão em azul, né? Então, quer dizer, eu fiz ali uma pequena modificação no que seria um classe C e estou utilizando um bit a menos, né? Então, essa é uma forma mais justa da gente utilizar os endereçamentos IP. A gente vai entender tudo isso como funciona, tá? Vai ter vários exemplos a partir de agora. Então, a pergunta que a gente faz agora é: por que precisamos saber a porção de um endereço IP que identifica a rede, né? A gente já falou sobre isso na semana passada, semana passada não, no módulo passado, né? Em que a gente tinha lá o envio de uma comunicação entre duas máquinas e a gente precisava saber se a máquina estava na mesma rede ou não, né? Então, por exemplo, se eu tenho os endereços de origem e destino, eles não vão mudar durante uma transmissão, certo? Eu tenho sempre lá os endereços fixados, né? Então, se eu faço o envio de um datagrama na mesma rede local, então imaginem que o computador A quer enviar uma mensagem para o computador B, né? E eles estão aqui, ó, na mesma rede local, tá? Então, o A ele vai verificar se o endereço do B, né, se a porção do endereço do B na parte de rede, na porção de rede do endereço do B é igual à porção de rede do próprio endereço dele. Se for, né, se for igual, ele pode simplesmente enviar esse pacote diretamente para o B, por meio da camada de enlace de dados, que vai colocar dentro de um quadro, vai enviar esse quadro, né? Vai fazer toda aquela descoberta para identificar onde está o computador B, né? E vai fazer o envio. E para isso ela pode usar o protocolo ARP, como a gente viu, né? Então, quer dizer, abstraindo tudo aquilo, né, toda aquela parte da camada de enlace,
fica muito mais simples um computador A mandar uma mensagem para um computador B que está na mesma rede que ele, né? Basta ele identificar se eles estão na mesma rede ou não. Caso ele identifique que não estão na mesma rede, ou seja, que o endereço de destino está numa rede diferente, então imaginem que o A vai enviar uma mensagem para o E, né? Ele vai verificar se a porção de rede do E é igual à própria porção de rede do endereço IP do A, né? Se não for igual, nesse caso não é igual, ele sabe que o E não está na mesma rede que ele. Então, ele vai ter que mandar para o roteador e o roteador vai ter que mandar para frente até chegar no E. Então, a informação da porção de rede no nosso endereço IP ela é muito importante por isso, porque você consegue saber se o computador está diretamente conectado à mesma rede que você ou não, né? Se ele tiver, o envio é mais simples. Se ele não tiver, você precisa mandar para o roteador, que vai fazer com que esse envio seja feito por algum caminho aí que o roteador vai conhecer. Então, a gente chega à conclusão que é essencial a gente saber a porção do IP que identifica a nossa rede, para a gente poder fazer esse envio direto ou o envio por meio de um roteador, né? E isso nos leva a um conceito chamado máscara de rede. Tá? O que é a máscara de rede? Talvez vocês já tenham lido sobre a máscara de rede também quando vocês olham lá nas configurações de rede do computador, por exemplo, do Windows, né? Lá tem como você configurar uma máscara de rede, né? A máscara, pessoal, ela é muito parecida com o endereço IP. Ela tem o mesmo formato e ela é formada por 32 bits também, tá? Só que a máscara de rede ela é utilizada para definir para a gente a rede a qual pertence um computador. Então, ela vai dizer para a gente quais são os bits naquele nosso endereço IP, quantos bits no lado esquerdo dele identificam a rede para mim. Então, todos os bits que identificam rede, ela vai fazer com que ela vai representar para a gente, né? Então, a máscara de rede vai dizer para a gente, olha, os bits de 1 até 23 identificam a rede, né? Os outros identificam o host. Então, ela é só essa informação, né? E por meio de uma operação do tipo AND entre o endereço de host e a máscara de rede, a gente consegue obter o endereço da rede a qual aquele host pertence. Então, agora há pouco, quando o computador estava descobrindo se ele está diretamente conectado ao computador de destino para poder mandar uma mensagem, ele fez essa operação. Então, quer dizer, se a rede do computador de destino for a mesma do computador de origem, o dado é enviado diretamente. Se a rede for diferente, os pacotes vão ter que ser enviados pelo roteador, como a gente falou agora há pouco, né? O bit 1 representa a parte do endereço usada para a rede e o bit 0 representa a parte do endereço usada para as máquinas. A gente já vai ver um exemplo que vai deixar isso aí mais claro, tá? Mas vamos pensar nas classes que a gente viu agora há pouco, né? Se lá na classe A eu tenho os primeiros 8 bits endereçando a porção de rede e os outros 24 endereçando a minha porção de host, isso significa que na minha máscara de rede eu vou ter 8 bits 1 seguidos de 24 bits 0, certo? Isso significa que os 8 primeiros bits, que a máscara de rede está como bit 1, tá? Nos bits correspondentes lá no meu endereço IP, eu sei que aqueles 8 bits endereçam a porção de rede, né? Já os 24 bits que estão como 0, eu sei que o correspondente lá no meu endereço IP vai ser os 24 bits que são correspondentes a esses bits 0, eles vão identificar para mim o endereço de máquina, o endereço de host, tá? Na classe B, eu já tenho uma situação um pouco diferente, né? Eu tenho 16 bits que endereçam a minha rede e outros 16 que endereçam o meu host. Por isso que ela fica 255.255.0.0. Tá? Por que 255 nesse caso? Né? Porque quando eu tenho 8 bits 1 em binário, se eu transformar para decimal, eu vou ter o número 255. Tá? Então, isso aí está representando para a gente todos os bits que estão
como uns e que estão como zeros para a gente poder fazer a relação com o nosso endereço IP. Então, vamos para um exemplo que vai deixar tudo muito mais claro para a gente, né? Como que a gente determina o endereço de rede desse endereço IP que está aqui? Ó, é o 200.237.190.21. Né? Se eu quiser determinar o endereço de rede dele, o que eu faço? Né? Eu vou usar a máscara de rede. E eu sei que a máscara de rede dele, porque essa informação veio com ele, né? Ela é 255.255.255.0. Então, eu preciso aplicar uma operação AND entre esses dois endereços, o endereço IP e a máscara de rede, para eu poder obter o endereço de rede. Tá? Então, vamos primeiro transformar eles todos em binário. Então, eu transformei o endereço IP para binário, transformei a máscara de rede para binário também. Então, olha só que interessante. Na máscara, eu visualizo que os 24 primeiros bits são 1. Né? Isso quer dizer que essa máscara ela é uma máscara padrão da classe C. Né? Então, esses 24 primeiros bits 1, nos bits correspondentes na parte de cima aqui, que é o nosso endereço IP, então, quer dizer, os 24 primeiros bits do meu endereço IP, eles endereçam a rede para mim. E os outros 8 endereçam o host. Né? Então, feita a transformação para binário, eu vou agora fazer a operação AND. Né? Então, sempre que eu tenho 1 e 1, o meu resultado é 1. Sempre que eu tenho qualquer outra combinação, por exemplo, 0 e 1, o meu resultado vai ser 0. Tá? Então, eu tenho 0 e 0 aqui, o resultado tem que ser 0. Então, o resultado está aí. Né? Eu fiz o AND para cada bit correspondente no IP e na máscara, né? E eu obtive esse resultado que está em negrito, como endereço de rede. Vou transformar tudo de volta para decimal e eu obtive esse resultado. Então, quer dizer, o endereço IP que está lá em cima, 200.237.190.21, pertence à rede 200.237.190.0. Tá? Essa é a rede a qual pertence esse host. Se ele fosse mandar uma mensagem para um computador com um endereço IP um pouco diferente, ele ia ter que fazer esse cálculo também e comparar os dois endereços de rede para ver se são iguais ou diferentes, né? Que é o que a gente vai testar agora. Então, como que um computador A como que a gente faz para saber se um computador A está na mesma rede que um computador B para poder mandar uma mensagem? Né? Eu vou fazer essa mesma operação, então eu tenho aqui o meu host A com o endereço 201.145.31.34 e o host B 201.145.31.3. Né? Aplico a máscara de rede, faço o AND entre os dois e eu obtenho aqui resultados iguais, 200.145.31.0. Isso significa que os computadores A e B estão conectados na mesma rede e eles conseguem trocar mensagens diretamente um com o outro. Então, é uma situação muito simples, apenas envia a mensagem. Tá? Bom, então a gente tem o conceito de subredes que é possível por conta da máscara de rede, ou seja, quando eu falei para vocês agora há pouco que a gente pode emprestar uma determinada parte do nosso endereço de rede para endereçar um host, né, eu estou, na verdade, criando a possibilidade de usar subredes, e é isso que a gente vai falar um pouco agora. Né? Então, a estrutura de endereçamento IP ela pode ser mudada localmente, então isso só tem valor dentro de um determinado domínio, de uma determinada empresa, tá? A critério do administrador de rede, usando-se bits de endereçamento de máquina como adicional para endereçamento de rede. Tá? Então, a gente vai começar a fazer esses empréstimos que eu falei para vocês agora há pouco. A divisão é feita usando uma máscara de rede não padrão que permita extrair endereços de rede e de máquina corretamente. Então, o que acontece? Se eu tenho um endereço de classe B, eu tenho 16 bits que endereçam o meu número de rede e 16 bits que endereçam o meu número de host. Né? Então, os 16 bits, né, vamos analisar um pouco o que cada um desses 16 bits significa. Né? Os 16 bits que estão aqui na porção de host, eles podem ser usados da seguinte forma.
O primeiro byte, que são os primeiros 8 bits, eles podem ser o número de uma subrede. Tá? E o segundo byte, ele pode ser um número de host. Né? Por quê? Porque eu não vou precisar utilizar todos os endereços que eu tenho ali, todos os bits, os 16 bits para endereçar máquinas. Né? Eu posso simplesmente pegar metade deles e utilizar para fazer subredes. Tá? Isso significa que eu vou ter dois bytes, né? Então eu vou ter duas sequências de 8 bits aqui. A primeira delas, então, como eu tenho aqui um cenário em que eu estou usando números binários, né, eu tenho duas possibilidades. Então, eu coloco 2 elevado a 8, que são 8 casas. Né? Então, 2 elevado a 8, eu tenho 256 menos 2. Né? Por que menos 2? Porque quando a gente trabalha com endereçamento de rede, a gente nunca pode utilizar o primeiro endereço, tá? E nem o último endereço. E a gente vai ver isso um pouco melhor depois para vocês entenderem por que dessa restrição. Tá? Então, quer dizer, a gente consegue criar 254 subredes usando esses 8 bits. E para cada uma dessas subredes, a gente consegue o mesmo número de hosts. A gente consegue 254 hosts. É muita coisa. Né? Então, a máscara, nesse caso, né, ela, apesar de ser um endereço de classe B, a máscara ela tem essa cara, né, que é exatamente igual a um endereço de classe C, por coincidência, mas poderia não ser. Tá? A gente acabou utilizando 3 bytes para endereçamento de rede e apenas 1 byte para endereçamento de host. Então, como que a gente faz a divisão de uma subrede? Né? Vamos pensar aqui num exemplo, né? Se eu dividir uma subrede, se eu dividir uma rede em subredes, significa que eu vou usar a máscara de subrede para dividir essa minha rede em segmentos menores. Né? Então, eu vou brincar com essa máscara para poder ter segmentos um pouco menores e utilizar um pouco melhor os meus números. Tá? E vai ser mais fácil de gerenciar, elas vão ser mais eficientes, eu vou ter uma série de vantagens fazendo isso. Né? Como que eu posso fazer isso? Então, vamos supor que eu tenha um IP, que é o IP 10.0.0.0/8. Tá? Se a gente utilizar essa rede para endereçar uma rede local, a gente vai ter muitos endereços de máquina. Né? Só que somente um endereço de rede. A gente não vai conseguir ter muitos endereços de máquina. Por quê? Porque o primeiro byte aqui é o meu endereço de porção de rede e os outros 3 são os endereços de máquina. Então, eu tenho muitas possibilidades. Né? Se a gente precisar de uma rede voltada apenas para servidores, por exemplo, que eu quero isolar alguns servidores em algum lugar, né, numa rede específica, a gente vai ter que comprar outro endereço IP, né, e desperdiçar aí vários endereços possíveis, né, o que acaba sendo bem ruim. Então, a solução nesse caso é o uso de subredes, que vai fazer com que a gente tenha um uso um pouquinho melhor desse endereço que foi alocado para a gente. Né? Então, antes da gente reduzir essa rede 10.0.0.0/8, a gente vai analisar ela. Né? Então, esse endereço ele provê uma rede específica e muitos hosts. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade aqui, ó, todas essas. 10.0.0.1 até o 10.255.255.254. É muita coisa. Né? Como a gente não vai precisar de todos esses hosts, a gente vai reduzir ela usando uma máscara de subrede aqui, ó, um pouco diferente. A gente vai usar um /16. Tá? Simples assim. Só mudando essa nossa informação depois da barra, a gente já criou várias possibilidades. Tá? Então, quer dizer, nesse momento, a gente tem a possibilidade de criar 256 subredes. Tá? Como que a gente prova isso? Primeiro, a gente coloca o IP em cima da máscara. Então, o nosso IP está aqui, 10.0.0.0, e a nossa nova máscara, que é /16, então quer dizer, eu tenho 16 dígitos 1, 16 dígitos 0.
e eles se transformam em 255, 255, 0 e 0. A representação está aqui embaixo, ó. 16 bits 1 e 16 bits 0. Né? Originalmente, a gente tinha apenas 8 bits 1. Né? Era só o primeiro octeto aqui que estava utilizado como porção de rede. Nesse caso, a gente emprestou um octeto a mais. Então, a gente tem mais possibilidades de endereçamento de rede agora. Né? Então, a gente pode ver que os dois primeiros octetos se referem à rede e os dois últimos ao host. Né? Então, dessa forma, a gente tem as seguintes características. O endereçamento que provê 256 redes. Né? Eu tenho 256 possibilidades na minha porção de rede, porque o 10 é fixo no octeto 1. Né? Eu não mexo nele. Mas eu posso mexer em todo o octeto 2. Né? Então, eu tenho 2 elevado a 8 possibilidades, que é 256 redes. Né? E eu tenho a possibilidade em cada uma dessas redes de endereçar 65.534 hosts. É muita coisa também. Né? Por que eu não posso variar o meu primeiro octeto, como eu falei agora há pouco? Né? Por que não dá para variar ele? Porque a ideia é a gente criar redes dentro da própria rede. Né? Então, a nossa rede é 10.0.0.0, né? E eu não posso variar o que já é fixo. Né? Ela já é uma classe A. Na classe A, eu já não posso mexer o primeiro octeto, então eu não mexo nele. Né? A máscara de 8 bits ela já fixava esse meu primeiro octeto. Né? Então, não pode ser mudado. Então, a gente simplesmente vai mexer em todo o resto. Né? A gente tem aí 24 bits para poder mexer, para poder emprestar para a rede. Então, vamos analisar um pouco melhor o endereço IP 10.12.0.20. Né? Eu transformo ele aqui para binário. Né? Então, eu tenho aqui identificado aqui em verde a porção que eu não posso mudar, né? Porque ele é um classe A. Eu não tenho poder de mudança, mas todo o restante eu tenho. Né? E eu mexi nessa parte que está em vermelho, certo? Eu decidi que essa parte aqui eu usaria como um empréstimo para a minha porção de rede. Né? Então, a minha máscara tem que representar isso. Né? E eu tenho ali vários bits 1 na minha máscara. Então, a porção de rede original está em verde e a porção de rede emprestada da antiga parte de host está em vermelho. Tá? E toda a parte em preto ela serve para endereçamento de host. Agora, vamos supor que a gente queira implementar algumas redes para servidores. Como que a gente vai fazer? Imagine que a gente precise de 4 redes para servidores. Cada rede ela tem que suportar até 10 servidores, tá? 10 máquinas que vão estar conectados a ela. Então, a gente só tem disponível para isso uma rede que é a 192.168.1.0/24. Tá? Esse é o nosso cenário. Esse é o nosso endereço IP disponível. Como que a gente vai implementar 4 redes utilizando essa rede específica aí? Utilizando subredes. Né? Isso que a gente acabou de ver, a gente vai aplicar a uma rede que tem características um pouco diferentes agora. Né? Então, pensando em numeração binária, a gente tem quantos bits livres que ainda podem ser utilizados quando a gente tem um /24? Né? Para chegar até 32, eu tenho 8 bits disponíveis, que é o nosso quarto octeto, né? O octeto final. Então, a gente vai utilizar exatamente esses 8 bits, que são os únicos que a gente pode mexer, para poder criar essas subredes. Então, a rede tem que suportar até 10 servidores, considerando que o gateway desses servidores, né, considerando que existe um gateway para esses servidores, a gente vai ter 11 endereços de host nessa rede. Né? O que é um gateway? Vai ser um ponto principal por onde as informações vão entrar para poder chegar naquela nossa rede ali e poder se comunicar com os servidores que estão dentro dela. Tá? Então, como a gente só trabalha com potências de 2, a gente não vai conseguir prover exatamente 11 endereços de host. Né? Mas qual que é o próximo múltiplo de 2 mais próximo de 11? A próxima potência de 2 seria o 16. Tá? Então, a gente consegue utilizar uma organização de uma rede que a gente tenha 16 endereços para alocar para máquinas. Como a gente sabe, as redes têm 2 endereços reservados, que são o primeiro endereço possível e o último endereço possível. Tá?
Por que eles são reservados? Porque o primeiro endereça a minha rede e o último endereço endereça um endereço especial chamado endereço de broadcast. Quando eu quero mandar uma mensagem para todas as máquinas de uma rede, eu mando para o endereço de broadcast. Tá? Então, eu não posso usar o meu endereço, o primeiro endereço possível numa sequência e nem o último, porque eles são reservados. Isso sempre, tá, pessoal? Então, eu nunca vou poder usar o primeiro e o último endereços para alocar para uma máquina, por exemplo. Tá? Então, vamos lá para a segunda parte. Né? Quantos bits são necessários para a gente escrever 14? Né? Vamos converter 14 de decimal para binário, então é 1100. Né? E a gente vai precisar, então, de 4 bits para endereçar esses nossos hosts. Né? De um total de 8 bits livres, a gente vai utilizar 4 e vai sobrar 4 bits para a nossa rede. Tá? Então, olha só na tabela aqui embaixo que legal. Ó. Os 24 primeiros bits eu já não podia mexer. Né? Eles já eram reservados, fixos, eu não posso mexer neles. Por que isso? Porque quando eu recebi a informação, eu recebi um barra 24. Quer dizer, os 24 primeiros bits eles não podem ser mexidos. Agora, o que eu faço com os outros 8 bits só depende de mim, administrador da rede. Né? E pelas decisões que eu tomei agora há pouco, eu vou usar 4 desses bits que são os que estão em vermelho aqui, para fazer endereçamentos de sub-redes, para eu poder criar sub-redes. Né? E os bits em preto vão ser utilizados para endereçar computadores. Então, qual que vai ser a nossa nova máscara de rede? Né? Então, voltando aqui no slide anterior, eu tenho os 24 bits em verde mais os 4 bits em vermelho. Né? Então, eu vou ter um barra 28. Essa é a minha nova máscara de rede. Né? Se eu transformar aqueles bits todos, né, os 28 bits 1, seguidos de 4 bits 0, eu teria o resultado o 255.255.255.240. Tá? Então, são representações possíveis. Eu posso usar essa representação ou eu posso falar que é um barra 28 simplesmente. Então, vamos ver agora todas as possíveis sub-redes que a gente vai ter utilizando essa máscara barra 28. Né? Como a gente viu anteriormente, os uns que a gente tem na máscara definem a nossa porção de rede. Então, se a gente variar os bits da porção de rede do endereço IP, que são os bits em vermelho, a gente vai ter algumas possíveis redes, como a gente pode ver nessa tabela aqui. Né? Então, olha só, as porções que estão em verde aqui nos octetos 1, 2 e 3, elas são exatamente iguais do início ao fim. Elas não mudam, porque eu não posso mudar, certo? Agora, a parte em vermelho, eu posso mudar sim. A parte em vermelho eu posso e devo mudar para obter redes diferentes. Então, o 0000 vai identificar uma primeira rede para mim, o 0001 identifica uma segunda, 0010 identifica a terceira e assim por diante até chegar no 1111, certo? Então, eu tenho todas essas possibilidades aqui de redes que eu vou poder utilizar, né, que são redes que são isoladas uma da outra, ou melhor, são sub-redes nesse caso, né, que eu vou poder utilizar para criar lá a minha rede de servidores ou para criar qualquer rede que eu precisar. Né? Dentro de cada uma delas, eu consigo variar ainda a porção que está em preto, né? que são os endereços de host, os endereços de máquina. Então, olha só, nessa tabela aqui, eu não estou variando a porção em preto, né? E eu ainda posso variar essa porção em preto. Né? Então, a gente vai pegar um endereço qualquer agora de rede e vai calcular os endereços de host para esse endereço de rede. Né? Então, por exemplo, eu pego uma linha qualquer lá, deixa eu voltar no slide anterior, ó. Eu estou pegando essa linha aqui, 192.168.1.80. Tá? Peguei essa aqui, vou copiar exatamente o endereço que eu tenho aqui nesses bits. Né? Então, vamos lá. Copiei para cá. Tá? Então, toda a porção em verde e a porção em vermelho estão fixas. E eu vou variar agora a porção que está em preto. Né? Variei tudo que foi possível aqui e eu obtive vários endereços aqui, que são os endereços que vão estar numa mesma rede.
tá? Lembrando que o primeiro endereço possível, que é esse 192.168.1.80, né, em que ele é todos zeros aqui, ó, nessa porção em preto, ele é reservado para endereçar a minha rede. Tá? Então, eu não posso atribuir esse endereço IP para máquina nenhuma. Já o último aqui, que é tudo 1, ele é o meu endereço de broadcast. Então, eu não posso atribuir esse ponto 95 a nenhuma máquina também. Então, me resta atribuir o ponto 81 até o ponto 94. Eu posso atribuir todos esses endereços aí para máquinas que vão fazer parte dessa minha rede. Então, vale lembrar que o primeiro endereço de host, com todos os bits da porção de hosts como 0, é o endereço de rede. E o último endereço possível é o endereço de broadcast, e eles não podem ser atribuídos a nenhuma máquina. As subredes, elas são muito úteis também para reduzir o desperdício de redes. Então, quando a gente passou a identificar que o IPv4 ia acabar, a gente teve como uma das iniciativas o uso de subredes, né? Então, em uma rede muito grande, é normal que a gente tenha links não populados entre roteadores. Então, por exemplo, você cria uma rede para ligar 2 roteadores e você desperdiça um grande número de possibilidades de endereçamento aí de máquinas, né? Se a gente não utilizasse subrede, a gente designaria uma rede com 254 hosts para ligar 2 roteadores. E seria muito injusto, né? A gente teria um uso aí muito mal pensado das nossas redes, né? Então, nesse caso, a gente pode utilizar uma subrede, né? E nesse caso específico do exemplo, a gente pode utilizar um IP com máscara /30. Por quê? Vai sobrar apenas 2 bits para fazer endereçamento de máquina, né? 2 elevado a 2 me dá 4 resultados. Se eu descartar o primeiro, que é o endereço de rede, e descartar o último, que é o endereço de broadcast, sobram 2 endereços possíveis, certo? Então, eu consigo endereçar os 2 roteadores que vão estar ligados diretamente um no outro, certo? Até tem um exemplo aqui que faz exatamente isso, né? Então, eu uso toda essa parte em vermelho aqui para fazer endereçamento de subrede, né? E eu ganho muito mais possibilidades. E eu deixo apenas 2 bits para endereçar a parte de host. Então, eu vou ter 0, 1, 2 e 3, mas apenas o 1 e o 2 podem ser utilizados para máquinas, né? Ou, no caso, para os roteadores. O 0 e o 3 são endereços restritos, reservados, que eu não posso utilizar para máquina nenhuma. Pessoal, eu sei que esse assunto ele é um pouco pesado, ele tem aí vários detalhezinhos. Se fosse uma abordagem em sala de aula tradicional, a gente teria aí mais tempo para parar, fazer um exercício, treinar um pouco esses cálculos de endereçamento, né? É uma coisa que só na prática mesmo é que a gente pega o jeito e consegue resolver essas questões, né, de decisão sobre quantos bits a gente vai utilizar para a rede e quantos bits a gente vai utilizar para hosts. Para quem quiser treinar, eu deixo aqui como sugestão essa calculadora IP, que está nesse endereço aqui. Tá? Lá vocês conseguem fazer cálculos de endereçamento IP de forma bem rápida para vocês verificarem se vocês estão fazendo um exercício de forma correta ou não. Tá? E tem também o Subnetting Questions, que é esse outro endereço que está aqui embaixo, né? Nesse aí, ele dá desafios para vocês tentarem resolver. Então, ele passa questões lá muito parecidas com questões que, em geral, a gente tem em provas de redes, né? Para vocês fazerem cálculos de subrede, né? Então, definir lá se 2 hosts estão na mesma rede ou não, né? Fazer o cálculo da porção de rede de um determinado IP. Tudo isso vocês conseguem fazer e treinar usando esses 2 links aí. Então, eu recomendo fortemente que vocês procurem testar nessas 2 ferramentas, porque é muito interessante para o dia que vocês forem fazer uma prova de redes, para o dia que vocês forem fazer um exame de suficiência ou qualquer coisa nesse sentido.